A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, terça-feira é dia de cuidados com os pets, aqui na companhia do Dr. Guilherme Maluf. Gratidão pela participação conosco. Eu agradeço, mais uma terça-feira aqui. E vamos ouvir a pergunta do pessoal, né? É isso aí, então vamos à primeira pergunta de hoje. Por que gatos têm fama de serem traiçoeiros? Isso procede? Não. Gato tem fama de ser independente, de ser mais arisco às vezes, né? Mas de traiçoeira eu nunca ouvi falar, não. Acho que não tem muito... Lógico, assim como todas as espécies, vai ter animais mais carinhosos, mais bravos, mais ariscos, mais, né? Mas, no geral, não acredito que seja assim, não. E é muito também na convivência com o animal, né? A gente vê muitas vezes aí, filhotinho ou gato muito arisco, começa a conviver na casa e aos poucos vai... Com certeza. Né? Arisco sim, gato tende a ser mais arisco que o cachorro, né? Tende a ser um pouco mais, menos sociável, mas traiçoeiro não, acho que não. Perfeito. Vamos à próxima pergunta dos espectadores. Próxima participação de hoje. Qual a raça de cão é mais fácil de adestrar? Existe isso? Tem as raças que são conhecidas como mais inteligentes, né? Ali o Border Collie, né? O Blue Heeler, né? No geral, os Collies, na geral, né? São raças de apartação e tudo mais, são mais fáceis de adestrar. Mas é interessante também a gente entender o perfil da raça, né? Porque como você falou, olha, tem raça que é de apartação, que é de pastoreio, etc. Sim. Aí você leva para dentro de um apartamento, o bicho fica com a energia lá em cima, né? Isso, mas no geral mesmo, né, em ambientes atípicos, eles tendem a ter mais facilidade de receber comandos, né, de aprender aos comandos, mas é aquilo, obviamente, você tem que buscar o pet de acordo com o seu espaço, seu ambiente, a sua realidade. Ou dar uma rotina, né? Olha, vou passear todo dia, vou num parque, vou brincar Às vezes com o não é bicho. suficiente também, né? Então, assim, o ideal é você, desde o começo, quando você fala, não, eu quero ter um pet, você adaptar a sua escolha à sua rotina, né? Perfeito. Mais uma participação aí dos nossos espectadores. Vamos lá. É verdade que os gatos não gostam do dono e sim do ambiente que vivem? Isso também é mentira, né? Outro mito. Com certeza, existem estudos que falam, sim, que os gatos tendem a se sentir mais confortáveis nos ambientes que são mais familiares para eles. Os gatos acabam se estressando muito quando mudam de ambiente ou quando alteram o seu ambiente, mas com certeza existem vários estudos que mostram a afetividade ali, o relacionamento entre dono e o pet. Perfeito. E também depende da rotina desse gato, né? O gato que de fato é caseiro, né? Se muda, ele passa por um processo de adaptação, assim como a gente passa na mudança, né? E se adapta. Sim, claro. Se o gato é aquele gato que passeia, né? Que não fica o tempo todo na casa, etc., ele tem uma rotina que não é só com os donos. Com certeza, né? Mas o ideal, quando a gente fala de pet, é que você cria ele dentro de casa, né? Exato. Então, esse costume que alguns donos de gato têm de, normal, que ele saia na rua, é muito difícil controlar e tudo mais, mas o ideal é desde o começo, desde pequeno, acostumar que ele fique dentro de casa. Porque fora de casa, a gente sabe que o risco é o tempo todo, né? E hoje a gente sabe que existe toda uma tecnologia aí de ambiente, né? Claro. Telas, estruturas para que ele fique... Tem um suporte que eu já vi na internet que eles colocam em cima do muro. Que é rotativo. São rotativos, então se o gato tentar escalar, eles vão cair. Então, assim, existem formas hoje, a castração é uma forma, né, do gato não querer ir para a rua, né?
Porque o ideal você não... Existem muitos perigos, né? Então, não só falo do perigo que a gente fala assim, do anormal, que é pessoas fazerem maldade, porque isso aí não é o normal, mas tem perigos que, todas as casas hoje em dia tem concertina, tem cerca elétrica, tem caco de vidro, tem cachorro, então acaba que é um perigo iminente para os gatos ficarem indo de um caso para outro. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima espectador. Só a raça de cão Golden pode ser guia? Porque só vejo essa raça como guia. Não, de forma alguma. O Golden e o Labrador, eles são as principais raças. Até pela questão comportamental deles, né? Acessível, eles não têm uma postura agressiva, então eles se dão bem com crianças no geral. Obviamente vai ter um outro que vai fugir do normal, né? Mas também existem pastor alemão, Border Collie, existem outras raças também que podem ser guias. Perfeito. E isso, né? Durante a fase de treinamento do animal, eles acabam vendo qual de fato tem perfil ou não. Claro. Né? E lembrando também que, né, o treinamento não é só para o bichinho, também é para quem, né, utiliza Sim. ele depois. Que na verdade acaba que nesse caso de cão guia acaba que é uma necessidade, né? Então assim, não é tão igual quando a gente fala do adestramento em casa, que depende da nossa vontade de querer manter o adestramento. Acaba que o cão guia, o proprietário ali no caso, que é o deficiente, ele precisa daquele cão todo dia. Então acaba que o treinamento é diário, né? Acaba que todos os dias eles estão ali desenvolvendo o treinamento, né? E um cão guia também, eu não vou te falar com exatidão, mas eu sei que são anos para o cão estar pronto para virar um cão guia. Então assim, o custo disso é muito alto, tá? A preparação disso, o investimento para tudo isso, as empresas que fabricam ali o cão guia, né? Preparam os cães para ser guias, é coisa de um alto custo. Perfeito. E também eles trabalham por um tempo, né? Depois eles se aposentam. Sim. Né? Tem esse perfil também. Vamos a mais uma participação. Qual a raça de cão que mais percebe as nossas emoções? Existe isso? Eu acredito que as mesmas raças, isso que a gente acabou de falar agora, né? Eu acho que dos principais motivos do Golden, do Labrador, dos pastores, dos Collies serem tidos como cães guias é justamente esse feeling que eles têm com a relação ali com o humano, né? Então, eu acho que realmente são essas raças. Perfeito. E normalmente também, né, a gente acaba vendo treino hoje, a gente estava falando da questão das deficiências, mas tem cão que percebe, por exemplo, antes da própria pessoa, um ataque epilético, normalmente etc. são esses cães guias, né? Também existem treinamentos para todas as áreas, né? Além dos deficientes, tem os cães, né, que são da polícia, tem os cães farejadores, tem cães que são heróis aí nacional, né? Perfeito. Vamos à última pergunta desse bloco, próxima participação. O que você acha de tutores que tiram a cauda de certos cães? Isso tem toda uma polêmica envolvida aí, né? Como é que está a legislação hoje? O que se fala a respeito disso? Acontece que assim, que no Brasil muita coisa ainda é complicado, né? Por exemplo, crime, eu como veterinário, fazer uma cirurgia cirurgia estética de orelha, de cauda, eu não posso, eu perco meu CRMV. Só que não é... Se você pegar um cachorro que tem a orelha cortada já, o rabo cortado, não é crime, entendeu? O cara tá passeando com aquele cachorro, então assim, é crime que o veterinário faça, né? A gente é proibido de fazer, mas não existe nenhuma punição pro tutor que tá andando com o cachorro com o rabo cortado, com a orelha cortada. Então assim, o problema, a legislação ela proíbe o veterinário de fazer, mas não que seja feito, né? Então, acaba que eu acho que... Não pune outras pessoas que fazem o processo. Na verdade, eu acho que é o tipo de coisa que, na verdade, incentiva o clandestino. Incentiva que quem não segue as regras faça, que... Acaba pondo um animal em risco. Exatamente. Acho que piora toda a situação. Eu sou contra, não sou a favor que faça nenhum
tipo desses procedimentos estéticos, mas assim, eu penso que se não existe uma punição, então que seja obrigatório, que seja feito por um veterinário, né? Agora não, eles proíbem o veterinário de fazer e acaba que é permitido fazer, porque não existe crime. Se você andar na rua e ver um pitbull com a orelha cortada e o rabo cortado, não existe crime nenhum ali. A polícia não vai parar e prender o cara que está andando com esse pitbull. Então, assim, se é permitido, se pode ter, mas você não pode fazer, você acaba só beneficiando que seja feito de forma legal e prejudicando a segurança do cachorro. E vamos à participação do próximo espectador. Qual a raça de cão é mais rápida? Existe isso? Tem o galgo inglês, se eu não me engano, que aqueles cachorros de competição, o pessoal aí das bets aí que aposta, mas aposta em corrida de cachorro, né? O pessoal nessas coisinhas, esses cachorros são conhecidos, né? Como fazem as provas e tudo mais, igual corrida de cavalo, tem acho que é galgo inglês. Que é aquele bem delgado, assim, bem magrinho, magro, alto, etc. Né? Focinho alongado. Sim. Não é? E aí, acho que as pessoas vão ver na prova, tem um guia, né? Um bichinho de pelúcia, alguma coisa Tem assim. umas provas aí que eu já vi que eles colocam até aquelas diferenças em roupinhas de cores de roupinha e tal. Para identificar cada um aí. Tem uma tradição aí. E de fato são extremamente rápidos, né? São extremamente magros também, né? Eles têm as pernas compridas, são totalmente magros. Então, são cachorros que sua anatomia é feita para correr. Perfeito. E mesmo quem tem como animal de estimação, como pet, tem que levar, né, para exercitar, porque tem muita energia. Exatamente. Algumas raças são conhecidas por terem muita energia, né? Muito bom. Próxima participação, vamos ao próximo espectador. Cães e gatos entendem o que falamos? Comunicação entre os animais aí. Então, na verdade, não é que eles entendem o que a gente fala. Eles tendem a ter uma conexão com o tom da nossa voz. Então, assim, se a gente ofender eles, xingar eles, falar palavrão, mas falando daquele jeitinho, com carinho e tal, eles vão abanar o rabinho, tá? Então, do mesmo jeito que você falar doce, mas falar coisas boas, mas gritando, eles vão se assustar. Então, é mais com o tom da nossa voz do que com as palavras em si. Perfeito. É igual a gente vê hoje, tem aqueles sensores coloridos que, né, o animal põe a pata, entre aspas, para falar. Mas se a gente observar, tem cor, né, ele identifica pela posição, não pelo som em si. A cor, o som que sai em cada toque, né? Então eles associam aquele barulho com aquele agrado, aquela resposta, né? Então, mas é muito mais com o nosso tom de voz ou com o tipo de barulho do que com a palavra em si. Ele não entende a palavra em si. Justamente. E, de fato, né, o treinamento daquilo é justamente isso, né? Olha, dá o petisco, aperta o que fala petisco, até o animal associar que se ele apertar ali, ele vai ganhar petisco. E também associa, quando ele acerta aquela ação, com o agrado, né? Com o carinho, o agrado, o petisco, com a reação positiva. Então, ele entende que se ele bateu ali e fez aquele movimento, é o correto. Perfeito. Mais uma participação, vamos lá. Qual raça de cão ou gato vive mais? No geral, é muito mais pelo tamanho do que pela raça, tá? Então, no geral, raças menores vão viver mais do que animais de portes maiores, tá? Então, no geral, é isso. Mas existem algumas raças que o Chihuahua vive um pouco mais, o Dachshund lá, o Bacezinho. Pinscher. Sim, o gato persa, o siamês. Mas assim, muito mais a questão do porte do que da raça especificamente. Perfeito. E, de fato, isso é uma regra, né, comparativa que as pessoas vão ver, né? Cães de grande porte vivem menos. Cães de pequeno. Quanto menor o cão, mais a tendência é que ele viva mais. Obviamente, intercorrência pode acontecer, acidentes, doenças, algumas coisas que podem mudar isso. Mas, no geral, em média, cães menores vão viver mais que cães de médio porte.
cães de médio porte vão ver mais do que cães de grande porte. Perfeito. E é interessante também a gente destacar o perfil de cuidado com o animal, né? A gente falou de doenças, de intercorrências, ambiente, Claro. etc. A gente entende que com a evolução da medicina veterinária, também evoluímos a qualidade de vida do paciente. Evoluindo a qualidade de vida do paciente, a gente evolui a expectativa de vida do paciente. Só que tem intercorrências, tem isso, e no geral, cães pequenos vão ver mais que cães grandes. Perfeito. Muitas vezes com gato a gente não faz associação, porque na média para a Eles gente são gatos do é mesmo tamanho. porte. Lógico que existe uma raça ou outra De gatos maiores, mas como a gente tem pouco contato, a gente não faz essa Sim, associação de tempo aí. Mais uma participação, vamos lá. Tem alguma raça de cão que não sabe latir? Incrivelmente tem, esses tempos atrás eu vi, tem uma raça africana, né, que eles não latem, mas eu não lembro o nome agora dessa raça, mas se vocês precisarem no Google e bater um Google, vocês vão achar, tem uma raça assim, que ela é africana, que não late, não late. Perfeito. E também tem uma questão disso, né? Olha, cada perfil de cão vai ter um tipo de latido e etc. E a rotina do latido do cão depende também muito da sua rotina, né? Do ambiente que ele está. Sim, a gente tem que entender que aquela primeira pergunta lá, voltando àquele tema, a gente tem que ter um cachorrinho de acordo com nossas disponibilidades. Por exemplo, um pincher. O pincher tem tendência a latir muito. A gente sabe que pincher, né? Se você está num lugar que precisa de silêncio, né? Não tem um pincher, né? Então, assim, busque raça. Obviamente, que aquilo lá que a gente sempre bate essa tecla. Vão ter cães que fogem à regra, né? Às vezes você vai comprar um cãozinho ali, ou adotar um cãozinho, e justamente por ser daquela raça que você está buscando aquela característica, ele vai fugir totalmente a essa regra, né? Só que quando você for apostar, quando você for fazer uma escolha, aposte na escolha mais certa, né? No que a gente já sabe que no geral vai ser aquela regra. Perfeito. Bom, vamos a mais uma participação. Por que os cães têm o hábito de lamber o focinho? Tem vários motivos, né? Primeiro que o focinho do cachorro ali é a parte mais sensitiva do cachorro. O cachorro faz tudo pelo olfato, né? Diferente da gente que é mais o tato, né? Então, assim, existem várias teorias, né? Uma delas é sensação de prazer. Então, ele lambe o focinho, é a hora que você vai dar uma comida para ele, né? Alimentar ele. Já vi uma teoria que, como eles sentem muitos cheiros, né? Eles usam para fazer a limpeza, para fazer aquela troca de cheiro, né? Tirar o cheiro que está ali incomodando, porque o olfato deles é muito potente, então, assim, cheira muito mais do que a gente, né? É como a gente entra num ambiente, por exemplo, tem uma comida, né, parece que o cheiro acompanha depois, Sim. né? Como se eles limpassem. E eles ajudam a limpar para tentar observar outro cheiro, né? Porque o que eles fazem é mais o contato de cheiro mesmo. Perfeito. Mais uma participação, vamos lá. Cães e gatos podem sofrer de depressão? Pode, mas assim, é um tema que eu acho que é muito delicado. Porque vivemos hoje uma sociedade doente, né? No geral, a gente vive... somos pessoas doentes, uma geração de pessoas doentes. Então, muitas vezes a gente desconta nossas doenças no nosso pet. Então, isso é um grande problema. Então, assim, antes de pensar em medicar um cachorrinho para depressão, antes de ir lá e dar o seu antidepressivo pro cachorro porque ele tá tristinho, pensa que, assim, é o último caso, tá? Cachorro com depressão, gato com depressão, é raro, não é tão comum, tá? Normalmente quando seu cachorro não tá comendo, ele tá desanimado, ele tá tristinho, ele tá com uma infecção, uma doença do carrapato, ele tá com uma alteração, ele tá doente, ele tá com uma patologia. Tá com dor. Com uma dor, uma lesão. Então, assim, não é porque muitas vezes a pessoa associa, eu sou depressivo, eu tenho uma doença, né, mental e o bicho aí também. eu vejo meu cachorro tá triste, então ele tá triste também. Então ele tem que tomar remédio depressivo também. Não é bem o caso, tá? Pode acontecer do cachorro ter depressão? Pode, mas é o último do último caso. Até você chegar numa depressão, você tem que ter feito exames de sangue, tem que ter feito avaliações de dor, tem que ter eliminado todas as outras causas, porque às vezes você vai tratar
para uma depressão e é simplesmente uma dor, simplesmente uma doença do carrapato, uma patologia, uma infecção que o cachorro parou de comer e ficou triste por conta disso. Perfeito. Uma febre. E observar fatores de rotina, né? Você tem feito os passeios com esse animal? Com certeza. Você alterou alguma coisa na rotina, né? A gente vê, às vezes, o bichinho ficar um pouquinho mais triste, ó, perder um outro pet de casa, né? Então, às vezes, substituir, etc., ajuda no processo. Mas, cuidado, né? Sempre pensa que é o último caso. Às vezes a gente, porque perdeu um pet, nem sempre o cachorro vai sentir. Às vezes coincidiu de perder um pet, o cachorro está doente. Então, primeiro... Elimina aí qualquer questão sempre, física. pelo amor de Deus, antes de dar um remédio depressivo pro cachorro, antes de dar um tarja preta pro cachorro, que ele passe para um veterinário, né? Sim, sem dúvida. Mais uma participação, vamos lá. Meu cãozinho é bem gordinho. O que isso pode causar na saúde dele? Muitas coisas, né? Igual a gente. Eu sempre bato essa tecla, né? Eu falo direto isso. Você nunca vai ver lá no Fantástico um centenário, um senhorzinho centenário obeso. Nunca. Você nunca vê. Se você olhar lá, acho que a senhora mais velha do mundo, lá tem 116 anos, não sei, ela é magra, né? E sempre vai ser magro. Tá? Para você ter uma longevidade, você tem que estar com um peso bom, né? Então, assim, vai ter problemas de ortopedia, né? Na hora que ele começar a ficar mais velho. Vai ter problemas que, hoje, vamos supor que ele tem 5, 6 anos. Imagina daqui 3, 4 anos, quando o metabolismo dele ficar mais lento ainda, que ele começar a andar menos. Então, vai engordar ainda mais. Problemas metabólicos, né? Problemas de colesterol, vai ter N problemas, né? Respiratórios, cardíacos, né? Então, a tendência é que ele vá ter uma velhice não saudável. E é tão simples, cara, organizar isso, porque quem controla a comida do cachorro é você. Eu me controlar é difícil, porque eu vou na geladeira, eu abro a geladeira e pego Coca-Cola. Eu abro a geladeira e como doce. Eu abro a geladeira e eu peço o iFood. O cachorro não pede. Então, assim, quem vai dar comida pro cachorro é você. A quantidade que vai dar pro cachorro é você. Então, assim, se o seu cachorro tá obeso, a culpa é exclusivamente sua, né? Então, pense, né? Você gosta do seu cachorrinho, você quer o bem do seu cachorrinho? Faça o bem para ele. Dê a quantidade certa de comida, né? Controla, vai passear, gasta a energia dele. Exercitar também é fundamental. Com Muitas certeza. vezes é isso, né? Você fez toda a regulação de comida e ainda está, né, Aí acima do você peso. procura outras formas, né? Pode acontecer, por exemplo, alguns pacientes de o cachorro, ele tem problemas metabólicos, então mesmo que você dê a quantidade certa, ele vai ganhar peso. Aí nesse caso você vai entrar com algumas outras situações. Vai passear mais, gastar a energia dele, procurar um veterinário, procurar um nutricionista, né? Mas no geral a culpa é sua. Perfeito. Última participação de hoje, vamos à pergunta do nosso espectador. Como reconhecer que meu cão está começando a ficar idoso? Igualzinho a gente. Cabelo branco, começa a ficar com a carinha branca, né? Começa a ficar mais lento, com menos ímpeto de querer fazer as coisas, dorme mais, fica mais em casa, fica mais deitado, começa a ter problemas de locomoção, começa a ficar mais difícil de levantar, né? Mas esteticamente falando, é mais o pelo, né? O pelo vai ficar branco, né? Vai dar aquela cataratinha no olho, né? No geral, igual a gente. E diminuir o ritmo de atividades. É nítido também isso. Com certeza. Né? Tem gente que às vezes não... Tem clientes que não aceitam isso, né? E aí vai lá e fala, mas ele tá tão mais quietinho. Não... Aí você fala, mas é da idade. Mas não, mas há um tempo atrás corria, brincava. Realmente, né? Assim como a gente... É que o que acontece muito é que a vida deles é menor. Então... O salto dessa mudança é muito rápido. É muito rápido, né? Então, assim, quando a gente fala assim, é a mesma coisa que quando a gente tinha 40 anos e quando a gente tinha 60 anos. Mas para eles é uma diferença muito menor, é 1, 2 anos, entendeu? Então, assim, muita gente não consegue entender isso, compreender isso, né? Sim. E é aquela coisa, né? Muitas vezes tem as dores ligadas à idade, que você não vai resolver com tratamento nenhum, é parte do processo mesmo.
E aí o bichinho acaba mudando o hábito, fica mais sonolento. Com certeza. Né? Começa a ficar mais em casa, começa a ficar mais deitadinho. Não é aquele cachorro mais que abre, que toca campainha, ele vai sair correndo. Ele vai falar, tudo bem, né? Tudo certo. Melhor ficar aqui deitadinho. É assim, a idade. Maravilha. Guilherme, gratidão pela participação sempre aqui conosco, né? E já aguardamos aí as participações nos próximos programas. Até terça-feira que vem, né? É isso. Obrigado a todo mundo aí. E você sabe, você pode acessar todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pelo educadoronline.com.br e pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais uma edição de Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor, todas as terças. É o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: Vetboss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop.